estourou. A frase "Deus não joga dados com o universo" é uma citação muito famosa atribuída ao físico Albert Einstein. Ela expressa sua resistência à interpretação probabilística da mecânica quântica, especialmente como o comportamento de partículas parecia depender do acaso e não de leis determinísticas, segundo a teoria quântica. Em uma carta enviada a Max Born em 1926, Einstein disse, abre aspas, "Você acredita em um Deus que joga dados e eu na ordem e na lei completa, em um mundo que objetivamente existe e onde, em partes, podemos entender essa ordem." Ok, e quem foi Max Born? Por que Einstein não enviava cartas? E por que eles estavam discutindo? Qual o contexto? Qual o objetivo? Bom, descubra depois da vinheta. Fala galera, meu nome é Gustavo Júnior e este é o Ciencioteca. Max Born foi um físico e matemático alemão. Ele teve um papel fundamental para o desenvolvimento da mecânica quântica. Max Born também fez contribuições à física do estado sólido e à óptica. Ele também supervisionou o trabalho de vários físicos notáveis da década de 1920 e 1930. Ganhou também o Prêmio Nobel de Física por sua investigação na mecânica quântica, especialmente na interpretação estatística das funções de onda. Max Born discordou de Albert Einstein em sua autobiografia e também em cartas ele escreve, abre aspas, Einstein não pode perdoar a mecânica quântica por seu papel no acaso. A frase "Deus não joga dados" tornou-se o seu lema, mas não sou crente, e se fosse, acreditaria que Deus governa o mundo por leis. E não só que ele joga dados, mas também que, ao fazê-lo, ele estabelece regras probabilísticas. E Niels Bohr disse a Einstein, Einstein, não diga a Deus o que fazer. Bom, novamente, por que dessa discussão? O que esses físicos estavam discutindo tanto? Para entendermos melhor o que estava sendo discutido, devemos voltar um pouquinho no tempo. Só um pouquinho no passado, mais ou menos 600 anos antes de Cristo. Lá na Grécia Antiga. Ok, então na Grécia Antiga, Tales de Mileto foi um dos primeiros gregos a romper com as explicações mitológicas e de fato começar a estudar o céu de maneira racional. Embora suas ideias fossem ainda rudimentares, foi ele quem abriu caminho para uma abordagem mais naturalista e científica da astronomia. Tales ensinou os navegadores da sua época a navegarem nos oceanos se orientando pelas estrelas. Apesar de parecer razoavelmente simples, se orientar pelas estrelas, navegando nos oceanos, isso foi extremamente importante para o comércio grego marítimo e também marca o início da astronomia aplicada. Pela primeira vez estávamos aplicando os conhecimentos obtidos através da astronomia, da observação dos astros. Assim como Tales de Mileto, houveram outros grandes nomes desse período que olharam para as grandezas do universo e se questionaram. Demócrito, Arquímedes, Cláudio Ptolomeu, Sócrates, Pitágoras, Anaxágoras, Aristóteles. O surgimento daquilo que nós hoje conhecemos como física iniciou-se no século VI a.C., lá na Grécia Antiga, com Aristóteles, Pitágoras, Tales de Mileto, entre outros que marcaram a época, marcaram o período. Na visão aristotélica, física era o estudo do mundo natural, das mudanças e das transformações na natureza, do movimento, dos elementos e das causas naturais. Para você que não sabe, eu falei um pouco sobre a explicação do tempo, do que é o tempo segundo a visão aristotélica, segundo a física de Aristóteles. E você pode conferir clicando no card em algum lugar desse vídeo. É rapidinho, é 1 minuto apenas, um short de ciência, mas calma lá, pausa o vídeo, assiste lá, mas volta pra cá, hein? Acontece, pessoal, que a física na visão aristotélica era uma mistura de ciência, filosofia e metafísica. Os pitagóricos viam a matemática como uma forma, um caminho para entender o cosmos, a vida e todas as coisas que regem a realidade. A matemática tinha caráter filosófico, espiritual e científico. Bom, como disse Pitágoras, o princípio de tudo é o número. Ou seja, para estes, a filosofia ela ia muito além dos estudos matemáticos, biológicos, musicais ou físicos. Ok, os tempos mudaram. O ano agora é 1608 e estamos na Holanda. E então o primeiro telescópio refrator foi desenvolvido e ele foi aprimorado depois por Galileu Galilei. Galileu Galilei não apenas aprimorou o telescópio, como ele foi também o primeiro a apontá-lo para as estrelas e registrar as suas observações sistemáticas.
algo que os criadores originais do telescópio não haviam feito. Com isso, Galileu Galilei mostrou que a Lua, por exemplo, não era uma esfera lisa e perfeita como se acreditavam na Grécia Antiga. Mas, ao contrário disso, ela tinha relevos, sombras, imperfeições e crateras, contrariando então a visão aristotélica de que o céu era imutável e perfeito. Não apenas isso, Galileu Galilei também revelou que a Via Láctea era composta por milhares de estrelas, provando que o universo era muito mais vasto do que se imaginava. A revolução científica começou no século XVI e prolongou-se até o século XVIII. Ela foi caracterizada por uma nova abordagem de aquisição de conhecimento, o método científico, que utilizava agora novas tecnologias, como o telescópio, para observar, medir e testar coisas nunca antes vistas anteriormente. Surgiu no período renascentista, na sequência desse espírito crítico. Os conhecimentos só eram considerados corretos depois de confirmados pela experiência e razão, surgindo assim o método experimental, ou científico. Por trás da revolução científica havia muito mais do que telescópios e fórmulas. Ela nasceu do Renascimento, que reacendeu a sede por conhecimento, da imprensa, que espalhou essas ideias como fogo que se alastra, da Reforma Protestante, que desafiou autoridades e valorizou o pensamento individual. Então, recapitulando, a física antiga teve seu momento de esplendor lá na Grécia Antiga, com Aristóteles como nome principal, em sua obra Física de Aristóteles. No entanto, a física entrou em declínio durante a Idade Média e só reviveu durante o Renascimento e na Revolução Científica. E na Revolução Científica ocorreram os grandes avanços em tecnologia. Agora tínhamos ferramentas capazes de medir e avaliar as coisas com maior precisão, testar e observar. Muitos desses equipamentos que foram inventados durante a Revolução Científica, após esse período, são usados até hoje, como por exemplo o telescópio, o microscópio, o relógio de pêndulo, o termômetro, o barômetro, uma balança de precisão, instrumentos náuticos e astronômicos. Houveram também os principais nomes da astronomia e da cosmologia. E dentre tantos nomes tivemos então a chegada do homem, a chegada do pai, o pai da mecânica clássica. É conhecido como o pai da mecânica clássica. Ele era um físico, matemático, filósofo e astrônomo. Isaac Newton nasceu em 4 de janeiro de 1643. Ou melhor, em 25 de dezembro de 1642. No calendário juliano. Nasceu prematuro, doente, perdeu seu pai antes do nascimento e foi criado pela sua avó, numa zona rural na Inglaterra. Foi em 1661 que Isaac Newton entrou em Trinity College, em Cambridge. Ele queria estudar filosofia e teologia, mas em 1665 a peste bubônica chegou e a universidade fechou. Contudo, no isolamento da fazenda da família, Newton teve o que muitos chamam de seu ano milagroso, pois em casa sozinho foi onde ele desenvolveu o cálculo, as primeiras ideias da gravidade, suas leis da ótica e os fundamentos da mecânica clássica. Durante séculos, a visão de mundo que existia era baseada na visão de Aristóteles, a visão aristotélica. Visão essa que achava, por exemplo, que o movimento exigia uma força constante para se ter movimento. Mas Newton virou isso de cabeça para baixo. Foi em 1687 que ele publicou sua obra-prima, Principia Mathematica. Foi lá que Newton formalizou as suas famosas 3 leis de movimento. Primeira lei de Newton: todo corpo tende a continuar como está, seja parado ou em movimento, até que uma força se aplique sobre ele. Eles estão falando da inércia. Segunda lei de Newton: a força é igual a massa vezes a aceleração. E terceira lei de Newton: toda ação tem uma reação de igual intensidade, mas em sentido oposto. Newton foi simples, direto e revolucionário. Porque não só ele conseguiu explicar o que estava de fato acontecendo, como ele também deu as equações que explicavam o que estava acontecendo. Colocou o universo para funcionar em leis determinísticas perfeitas. Era como se pela primeira vez o universo fosse um relógio com engrenagens perfeitamente encaixadas. Isso mudou tudo. De repente poderíamos prever a partir de cálculos matemáticos, calcular a trajetória de uma bola, levar foguetes ao espaço. Tudo na física parecia ter entrado em perfeita harmonia. Mas sabe como aquelas histórias de que tá muito perfeito, alguma coisa tem que acontecer? Bom, essa é uma delas. E essa é uma história real. História da física. Sim, realmente, a mecânica clássica virou um projeto poderoso, poderosíssimo. Com ela, nós conseguimos explicar desde o movimento dos planetas até o lançamento de foguetes, o funcionamento de máquinas, funcionamento de projéteis. Bom, então a revolução científica trouxe algo revolucionário mesmo, o método científico, que é a ideia de que a verdade ela precisa ser provada com lógica e experimentos. Foi assim que deixamos as explicações mitológicas para trás e demos lugar para a razão. E a física então virou um modelo universal, previsível. Dadas as condições iniciais, nós poderíamos então prever o que um corpo faria.
seja uma maçã caindo ou o movimento dos planetas. E mesmo quando a revolução científica rompeu com muitas das ideias filosóficas da Grécia Antiga, elas tinham algo em comum, né? Elas têm algo em comum. E o que elas têm em comum? A crença de que o universo é algo ordenado e racional. Filósofos como Platão, Pitágoras e Aristóteles, eles já defendiam que a natureza poderia ser entendida pela razão. Pela razão, né? E pela lógica e por princípios universais, principalmente princípios matemáticos. Pitágoras, por exemplo, via a harmonia dos números e nas proporções do mundo. Séculos depois, cientistas como Galileu Galilei e Sir Isaac Newton retomaram essa visão, mas com uma pegada diferenciada, que era o método científico e a matemática experimental. A partir daí, formularam leis universais, como as leis do movimento e da gravitação. É que mesmo com métodos diferentes, os filósofos gregos e os cientistas da revolução científica compartilhavam uma visão fundamental. Visão essa de que o mundo é inteligível, ordenado e pode ser compreendido. E era isso que Einstein acreditava. Meus otaquianos, se preparem.